Olá, estamos de volta hoje com um episódio fantástico para te lembrar que você pode. E hoje aqui com a Cláudia Feribach. Gente, que prazer, que mulher linda, olha isso. Gente, prazer é meu. Uma história incrível, né? Vai contar pra gente aí várias coisas, mas hoje ela é vice-presidente executiva da Five Rings Financial. Tem ajudado milhares de famílias a mudarem as suas vidas e a se protegerem. E além de tudo, gente, ela, né, hoje, quando eu vi ela, eu assustei, porque a gente tem um tempo que não se vê, né, Clau? E ela emagreceu 70 pounds. Até agora. 70 pounds até agora. E ela vai contar pra gente como que foi isso. Quais foram as lutas e tudo mais. Cláudia, eu sei que você é uma mulher busy, super ocupada. Então, de coração, eu te agradeço. Gratidão por você ter tirado esse tempo para vir aqui, juntamente comigo e Catali, mostrar para nossa comunidade que eles podem. Você até comentou uma coisa aqui mais cedo, que eu estava ouvindo você e a Thalita comentarem, que é realmente o propósito do nosso podcast. É você mostrar para as pessoas, olha, eu já passei por aí, não vai aí não, que aí não dá certo, vem por aqui, o caminho é esse aqui. E esse é o que a gente faz. O nosso propósito aqui, a nossa missão é trazer para a nossa comunidade maneiras mais fáceis de alcançar, né? Não que seja fácil, né? Mas maneiras de alcançar os seus objetivos sem errarem aonde a Thali errou e aonde os nossos convidados, os nossos guests que vêm aqui erraram. Então, assim, gratidão do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente e eu tô doida para ouvir mais da sua história. Eu estou muito feliz, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês o convite, eu estou honrada de estar aqui, eu estou assim, já fã, porque um podcast que se chama Você Pode é tudo a ver com tudo, com as mulheres, com o que a gente precisa fazer nessa vida, então eu queria dar os parabéns a vocês por terem esse podcast e agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Que ótimo, obrigada. Agora vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos lá. Bom, eu sempre brinco nas minhas palestras que eu digo que eu tô aqui há 31 anos, eu vim pra cá beber. Sempre tem um que rir. Pera lá. Não é à toa que nós nascemos no mesmo dia, 28 de outubro. Nós duas nascemos no mesmo dia. Escorpianas, né? Falamos aqui, nossa, Cláudia, obrigado que você veio aqui, né? Com o furacão, tudo acontecendo. Ela, eu sou o furacão. Falei, nossa, sou eu mesma. Aí eu até contei pra Thali que a gente nasceu no mesmo dia. Outra coisa, você já viu eu dando palestra? Não. Eu falo, gente, eu mexo com mortgage há 19 anos. Comecei quando eu tinha 10. Igualzinho, até você tá bem igualzinho, então. Até a piada é igual. Mas aí sempre tem uma engraçadinha que ri. Porque ela entende, ela entende. No meu, todos rirem, porque eles sabem que eu não tenho 31 anos de idade. Que isso? Eu nem ia dizer uma coisa dessa aqui. Mas, enfim, então eu tô há muitos anos, e aí eu falo para as pessoas isso, que esse tempo todo, a gente pensa às vezes, né, o pessoal que está no Brasil, por exemplo, está querendo muito vir, que é uma vida diferente e tal, e pensa como é vir para os Estados Unidos, o que você pode fazer, como é que você pode crescer, e tentar entender que não é uma fórmula mágica, que às vezes você vai passar por coisas, a vida é uma jornada, né? E às vezes você vai passar por certas coisas que vão, às vezes não são muito agradáveis, né? Mas elas vão produzir um efeito fantástico na sua vida, porque elas vão te dar uma experiência e uma vivência que faculdade nenhuma, que lugar nenhum, livro nenhum pode dar, né? Então, comigo foi assim, eu vim pra cá, eu não vim beber, mas eu vim jovem, eu vim bem novinha, e não falava inglês nenhum, não sabia falar nem hi. A minha vida inteira eu tinha pensado que eu queria ir pra Europa, porque eu adorava, eu era atriz no Brasil, né? Então eu queria ser, eu fui atriz por 10 anos no Brasil, e eu tinha estudado francês, que a minha ideia era estudar artes na França. Isso era o foco que eu queria. Só que a vida acontece, né? Eu acabei conhecendo o meu primeiro marido e acabou ele me trazendo para cá, e eu aterrisei de paraquedas, né? Tipo, o que eu vou fazer? Nem a língua eu falava. Então, óbvio que teve todo esse preparo do início, né? De adaptar a língua, a cultura, tudo. De fazer trabalhos que você nunca imaginou que fosse fazer, né? Claro que eu já limpei casa, já fui babá, já fui manobrista de carro. Tudo que você possa imaginar, eu já fiz alguma coisa assim. E, aliás, eu vou contar até uma historiazinha rápida, então, porque eu acho que tem muito a ver com o nome do podcast de vocês. Ai, desculpa, ali. Então, olha só, então, nesse período, eu fazia faxina num dealership, ok?
Para quem não sabe, fazer faxina no dealership, você vai para lá à noite, depois de 10, 11 horas, e fica à madrugada. E isso é agência de carro que vem. Agência de carro, exatamente. E aí, eu, na verdade, estava começando, estava os primeiros, né, meses aqui. Além de eu estar indo fazer isso, eu era helper. Helper é aquela que ela não tem o contrato. Alguém tem um contrato, ela chama para ajudar. Então, a helper fica com as piores funções daquele lugar. Trabalho. Se é helper, tá lascada. Bom, eu era helper. E aí, meu trabalho era ajudante. Então, meu trabalho era limpar os banheiros dos mecânicos e depois limpar os escritórios. Você falou um ai aí que eu senti aqui, né? Então, a história que eu quero contar para vocês é o seguinte. Eu fazia isso, aí uma noite eu estava lá, muito cansada naquele dia, estava meio gripada, o sistema imunológico estava meio baixo, estava meio down mesmo. E eu estava lá limpando esse troço. E eu me lembro que eles tinham tipo um funil enorme, onde os homens... Até uma coisa que eu achava engraçada, porque devia ser muito engraçado. O homem fica ali, olhando pra cara do outro, né? Olha, é grande, todo mundo mijava no mesmo lugar? A gente, coisa até louca, hoje eu fico pensando... Foi um troço, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas eu limpava esse trem aí. Meu Deus. Aí eu limpando aquilo, e sujo, e aquela graxa, não sei o que. Eu falei, meu Deus, Cláudia, você tem... diploma no Brasil, por que você está fazendo isso? Porque ia chorando, né? Com pena de mim mesmo, né? Bom, mas terminei o trabalho que eu tinha que terminar, passei para a parte do escritório para terminar, e quando eu cheguei, eu estava acostumada com esse escritório, mas eu vi que tinha uma coisa diferente, um quadro diferente, assim, num dos cubículos ali, né? E esse quadro, ele virou uma coisa muito importante na minha vida até hoje. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver. É um passarinho que está tentando engolir um sapo. E aí o sapo tá com as mãozinhas do lado de fora tentando estrangular o passarinho para que ele não consiga engolir. E aí embaixo tem escrito, never give up. Uau. Aí eu parei, olhei aquilo ali. Nunca desista. Nunca desista. Eu falei, para agora esse chororô aí. Tu não quis vir para cá, tu não queria uma vida melhor, você não estava procurando... Para com isso, você vai aprender inglês, você vai entender como é que funcionam as leis desse país, você vai ter sucesso aqui. Segue e para com essa besteira. E eu respirei fundo e assim foi. E isso ficou na minha mente, já tem mais de 30 anos que aconteceu. Para de mimimi! Olha o mimimi, chega de mimimi. Isso ficou na minha mente até hoje, né? Porque eu acho que, independente, isso aí é uma coisa que foi bem, para mim, foi bem forte, mas independente do que você estiver passando, tem momentos que você tem que lembrar que você pode estar se sentindo super fraca, que você pode estar fragilizada, que você pode estar pensando, meu Deus, está tudo dando errado, mas olha, não desiste. Não desiste porque tem esse propósito maior que está dentro de você, que é a tua chama, que está aqui no teu gut, né? Que é lá dentro, que faz você acordar de manhã e pensar, eu estou viva, porque tem muita gente que não está, né? Ou tem muita gente que está numa cama de hospital, ou tem muita gente que não tem a condição que hoje você tem. Então, assim, a minha vida sempre ficou sendo norteada por esse princípio de nunca desistir das coisas. E a vida foi passando, e aí acabou que meu primeiro casamento não deu certo, eu era um brasileiro que a cabeça não estava muito boa, deixei ele ir. E eu acabei depois encontrando um americano, eu chamo que ele é meu gringo de alma carioca, ele nasceu aqui por acaso, né? Gente, ele fala? Muito pouco, amiga, infelizmente, não fala o que deveria, mas fala português um pouquinho. Ele dá uma comunicadinha, ele se comunica, ele arrisca, Ele arrisca. Mas ele é o americano mais carioca que eu conheço e foi um presente na minha vida. E aí... enfim, a gente tinha uma vida muito bacana, muito boa, tivemos nosso filho e a vida estava indo bacana. Eu não trabalhava nessa época, eu tive assim eu vou falar, o privilégio de poder ficar com meu filho quando ele era pequeno. Eu acho que isso foi muito legal para mim. Eu fiz aquelas coisas todas que mãe faz, né? Coisinha de mãe, Mamma Mia, classezinha e tal. Tudo isso eu acompanhei com ele. Mas aí veio 2008. Quando veio 2008, foi uma coisa que eu não sei quem que vai assistir a gente, mas quem estava aqui nos Estados Unidos, eu sei que lembra bem. Quem não estava, recebeu a rebarba em qualquer lugar do mundo, né? Porque no momento em que aqui, que é um país super forte, a economia deu aquela caída, imagina a rebarba que foi também para os outros países. Em 2008, a Bolsa caiu 56% naquele ano. Meu esposo
trabalhou muitos anos na Bolsa de Valores, ele estava dentro dessa indústria, mas eles não viram chegar. Então, da noite para o dia, a gente levou esse tombo. Só que não foi só esse tombo, veio o mortgage também. Você lembra, amiga? Lembro. Nossa. Nós estávamos dentro do mortgage, mas nós também não vimos, não imaginávamos que ia acontecer. Ninguém imaginava que ia acontecer. Então, por exemplo, a minha casa, que em 2005 nós compramos por, sei lá, 420 mil, num dia, em 2008, ela estava valendo 190. Assim, né? Aí, a minha vida de princesa meio que virou a gata borralheira. Eu falei, meu Deus, agora eu preciso fazer qualquer coisa para ajudar meu marido, ajudar minha família a se reerguer. E eu preciso entender de finanças. Né? Na minha cabeça, eu pensei assim, por que isso aconteceu? A gente já estava casados desde 2000, a gente já tinha um patrimônio legal que estava se acumulando, que estava bacana e tal, e a gente perdeu a metade dele. Por que isso aconteceu? Eu quis entender. Né? E aí começou a minha paixão com uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter, que era com finanças, né? Eu me apaixonei por isso e eu acabei caindo de paraquedas era uma agência sem fins de lucro, que se chamava Debt Helper, e eles ajudavam as pessoas com dívida de cartão de crédito, ajudavam pessoas com falência e perda de casa. Aliás, por conta deles, graças a eles, eu acabei salvando a minha casa. Eu não perdi a minha casa. Foi maravilhoso. Você tinha juro variável, né? Foi maravilhoso. A gente conseguiu. Foi duro, mas a gente conseguiu. E ali eu entrei naquela companhia. Imagina, eu estava 5 anos em casa. Meu filho tinha 5 anos. Eu estava 5 anos, aquele hiato. O que essa mulher faz? Meu resumir não tinha nada, né? Não podia dizer currículo vazio. Mas eu falava línguas, né? Eu falava o português, inglês, espanhol e francês. Aí eles falavam, bom, tá legal, essa pessoa tá legal porque a gente tem cliente para isso. Dessas línguas diferentes. Me botaram lá para atender telefone. Aí eu comecei como telefonista da companhia e eu fiquei lá com eles 10 anos e eu acabei saindo como diretora executiva da companhia. Então, primeira virada minha, assim, vamos virar a vida, foi aí. Foi ter tido essa oportunidade na época, ter pegado ela com unhas e dentes e ter tentado aprender tudo que eu podia a respeito de juros e como é que funcionavam os empréstimos, mortgage, falência. Dívidas. Nossa, falência, gente, existe aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer um curso antes e um depois, né? Quando a pessoa faz a falência. Não existia, na época, um curso em português. Aí eu pedi permissão ao DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, eu consegui traduzir o curso todo para português e nós fomos a primeira agência a oferecer esse serviço para as pessoas que falassem português, não só brasileiros, mas portugueses, enfim. Então foi muito bacana. Foi muito bacana. Para a gente foi assim, eu naquela época eu pensava assim, nossa, eu tenho um propósito. Eu acordo de manhã feliz, porque eu sei, eu estou ajudando as pessoas com dívidas, estou ajudando as pessoas a se livrarem de dívida, estou ajudando as pessoas a terem suas casas de volta. Eu ficava feliz. E foi interessante que depois que eu tive a segunda viravolta na minha carreira, o Gustavo, que é um grande amigo e mentor, ele fez uma conta comigo que me deixou assim, eu falei, cara... Ele falou assim, Cláudia, quando eu saí de lá, ele falou assim, pede para a companhia um relatório de quantas famílias você conseguiu ajudar com juros. Pede isso aí, vamos fazer a conta. Daí eu pedi só para ver, né, o que era. E o resultado foi muito bacana. Foram mais de 5 mil famílias que a gente conseguiu ajudar. A média que a gente conseguia salvar para essas pessoas era em torno de quase $20 mil. Então, quando a gente fez a conta desses anos todos que eu trabalhei lá, foi mais de $3 milhões que a gente conseguiu salvar para as famílias brasileiras. Mais de 3.500 famílias que eu consegui ajudar a salvar as casas. E mais de 8 mil famílias que a gente que passaram para o nosso curso de português sobre a falência. Então, para mim, foi assim, cara, sabe, fechar com chave de ouro uma coisa que... Você cumpriu o seu propósito, você sentiu que você cumpriu. Que eu fiz uma coisa que foi legal. Se Deus me chamar hoje... Aquele capítulo. Eu pensei assim, se Deus me chamar hoje, eu já fiz muita besteira, mas ele vai olhar, pô, pelo menos ela fez alguma coisa boa ali. Ela merece estar aqui. Peraí, calma, vamos abrir. Calma aí, aquela noite na sexta-feira. Peraí, não, esquece.
São Pedro, esquece, abre o portãozinho do céu aí que ela foi legal. Isso foi a primeira coisa que rolou. Mas aí, o que aconteceu? Aí eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida completamente. Conheci um casal, na verdade, Gustavo e Marina Couto, há 8 anos atrás. Eles estavam começando, estavam vindo para a Flórida, lá de São Francisco. E eles tinham uma companhia que eles queriam instalar aqui na Flórida, que era sobre finanças. Aí eu já achei aquilo interessante. Uma amiga em comum falou, olha, você fala de finanças o tempo inteiro, essa menina está falando de finanças, vocês têm que se conhecer, vai lá ver o que ela está fazendo. Eu falei, ok. E alguém do lado de lá falou para eles assim, olha, essa menina escreve, que aí eu comecei a escrever uma coluna financeira para o Gazeta News, que eu escrevo até hoje para eles. Olha, essa menina escreve para o jornal aqui, ela escreve sobre finanças, ela também está nesse... Você tem que conhecer ela. Então, a gente meio que se atraiu porque amigos em comum disseram, vocês têm a ver. E aí eu conheci esse casal e eles tinham uma proposta muito fantástica com uma companhia maravilhosa. E eu falei, olha, o que vocês têm, todo mundo precisa ter. Eu vou ajudar. Eu não quero me envolver nisso, porque... Foi quando eu te conheci. Foi você quando a ia gente... lá e a gente dava palestra e você dava palestra sobre a Debt Helper. E tudo Isso mais, mesmo. Eu ajudava as pessoas com crédito, a subir o crédito ou a ter um melhor crédito, esse tipo de coisa. E eu estava assim, pensa, de telefonista a diretora financeira, eu estava já num patamar que eu estava bem. Eu achava que eu estava bem. Porque eu tinha um bom salário, eu tinha os benefícios, aquela coisa toda. Aí eu falei, olha, gente, eu vou ajudar vocês, porque eu conheço muita gente. Mas não quero trabalhar com isso. E o Gustavo foi, assim, super paciente. Ele falou, ok, né? E assim foi. Eu fiz isso por 2 anos. Eu me transformei numa advocate para essa companhia. E depois do 2º ano, aí aconteceu uma coisa interessante, que eu chamei eles para fazer uma palestra no meu trabalho. E, na verdade, quem veio foi o CEO da empresa, né? Então, antes do CEO falar, eu dei uma pequena apresentação. No dia seguinte, o Gustavo me ligou e falou assim, olha, Cláudia, eu preciso falar contigo. Eu falei, ai, meu Deus, deu alguma coisa errada? O que houve? Ele, não, é o seguinte, aqui, Mike, que é o CEO, ele veio conversar comigo, por que você não está com a gente ainda? Eu tentei explicar que você tem um propósito aí, que você está feliz, mas ele me pediu para te dar um recado. Aí eu falei, ok, o que ele falou? Ele falou assim, olha, ele falou que você é como se fosse uma motorista, uma pilota de Ferrari dirigindo um Fusquinha no momento. Aí, sabe quando você sente aquilo bateu assim? Pá! Eu sei. Liderança? Eu sei que olha isso. Da liderança. Ai, você não está fazendo. Né? Ele falou isso pra mim. Eu sei que ele teve no fundo uma coisa pra dizer, olha, você é boa, claro, né? Mas ele me arrebentou. Eu caí no chão assim de 4, né? Mas fez você pensar. Fez eu pensar. Aí eu parei e falei assim, Cláudia, será que você está fazendo, usufruindo todos os talentos que Deus te deu de verdade? Será que esse propósito que você pensa que você está fazendo, você já não chegou no ponto que você deveria? Será que não está na hora de fazer um outro, né, de dar um outro passo? Eu comecei a ter essas questões e eu acho legal falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas têm medo do novo. A gente, às vezes, tem muito medo do que fazer, porque é uma coisa diferente. E aí a gente pensa, será que é para mim? Eu estou acomodada. Quando você está acomodada, é tranquilo, é confortável. O conforto não te faz crescer. O conforto, se você não observar, ele é igual água parada, vai estagnar. Então, você tem que estar sempre procurando outras coisas, outras vivências. E aí que eu me toquei disso e falei, ok, vamos ver qual é dessa história. Então, qual é a história dessa companhia? É uma companhia financeira, como tem muitas outras por aí, né? Mas eles têm um foco muito grande na educação financeira, o que eu acho primordial. Porque, para mim, bateu bem lá, né, no meu gut mesmo. Porque eu pensei, cara, eu queria poder dizer às pessoas, o caminho é esse aqui, vai por aqui. Mas nem todo mundo vai te ouvir, né? Mas se você tiver numa atmosfera onde você tenha talvez um workshop, alguma coisa que você mostre para as pessoas e tal, elas vão falar, cara, nunca tinha passado na minha cabeça um troço desse. Então, você vai conseguir ter uma entrada melhor para as pessoas. Aí eu comecei a fazer isso. E o que me atraiu muito também foi o fato que essa indústria financeira é uma indústria predominantemente masculina, né? Então, com certeza. Você pensa no consultor financeiro, você pensa em quem?
Homem. É no homem. É. Geralmente engravatado, né? Todo papapá. Na Five Rings, nós temos hoje mais de 60% dos nossos consultores são mulheres. Isso para mim já é Isso é um espetáculo. top de linha, né? Já é. Porque a gente não tem mentoras mulheres. Você teve alguma mentora mulher em mortgage? Eu nunca tive. Pensa todo mundo que você trabalhou e te ensinou. Só homem. É só homem. É uma Então, assim, pensa nisso. Aí, pra mim, isso já ficou assim, cara, que legal. Nada contra homem, tá, gente? Adoro homem. Eu sou casada com um há 22 anos. Não é isso. Mas é que o negócio é o seguinte, é que a gente... olha só, a mulher hoje, vocês sabiam que nós controlamos o poder de consumo? A gente tem quase 2 trilhões de dólares de poder de consumo nas nossas mãos. E nos próximos 5 anos, esse número pode dobrar. Que é muito maior que dos homens. Muito maior. E a empresa hoje que não vê e não está fazendo esse marketing para a mulher, ela vai ficar no caminho. Né? Isso é o ponto 1. Ponto 2. A mulher hoje, a gente está no século XXI, mas a gente ainda sofre uma discriminação muito grande de trabalho, de grana. Pensa na diferença de uma pessoa, um médico, sei lá, um dentista, ou um engenheiro, mulher e homem. Você vai ver que o valor é diferente. Né? Então, a gente não tem que... Isso tem que acabar. Então, eu acho que vai acabar, sim, através desses pequenos movimentos, dessas coisas, você mostrando que a mulher, ela está aqui, sim, para ocupar o papel dela. Não é para tirar o papel do homem, não é para competir com o homem, não é ser feminista. Gente, não estou falando disso. É um papel que a gente merece, que a gente nasceu para brilhar e para fazer. A mulher é multitask. Deus deu para a gente o direito de parir, de engravidar, né, o dom e tudo mais, porque ela sabe que a gente podia. Imagina um homem parindo, como é que ia ser? Já imaginou? Jesus. Um homem caladinho. Já pensou? Já pensou? Parir não tem como, né? Imagina, porque eles tudo dói, né? Tudo dói. Vocês sabem bem o que eu tô falando. Nem gripe. Tô brincando. Não consegue nem ter uma gripe. Ai, tô morrendo. Gente, como assim? É assim mesmo. Então, assim, eu tenho essa coisa pra mulher, que eu acho que mulher tem que se ajudar. E aí dentro da empresa, a gente tem esse foco no público feminino, porque a gente acredita que o empoderamento feminino, ele é uma necessidade hoje, assim como o ar. A gente tinha que estar todo mundo investindo nisso, né? Porque, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, eu já falei, a gente vive numa village, é pequeno, é uma comunidade. Brasileira, no caso. Agora, vamos pensar aqui, o que é melhor? Eu vou sair, vou encontrar a Thalita ali, vou olhar. Nossa, a Thalita cortou o cabelo. Ai, ficou horrível o cabelo dela. Você não viu? Olha, mas essa roupa, não sei o quê. Esse pensamento tem que morrer, tem que acabar. O meu pensamento tem que ser, pô, olha a Thalita, ela é... Não pode falar palavrão, né? Eu tenho que... A Thalita é top! Olha só, cara. Olha só, eu quero fazer como a Thalita faz. Ou quero, entendeu? O que a Thalita faz? O que eu posso fazer para agregar para a vida dela, né? Exato. Porque daí, se eu pensar assim, daí a Andréia vai pensar assim, daí a Mariana, Maria. É isso mesmo. Aí a gente, enquanto comunidade, vai adquirir um tamanho e uma força descomunal. Gigante. Linda, sabe? Então, assim, eu vivo para isso. E aí, dentro da Five Rings, eu encontrei esse propósito, porque a gente tem, um dos programas que a gente tem, um dos workshops que a gente tem, se chama Vinho, Mulheres e Riqueza. Olha só, 3 coisas fantásticas, vamos combinar? Quem é que não gosta? Eu tô dentro. Vou te chamar pro próximo. Vinho, acabou. O vinho é o add bônus, né? O bônus do final. Porque, olha só, a mulherada se reúne com a oportunidade de poder falar sobre o seu business, talvez dizer o que você está precisando naquele momento. Ou talvez aquela mulher que ainda não sabe, ela quer fazer alguma coisa, mas ela ainda não encontrou o que é. Aí ela vai dizer, olha, eu gosto tanto disso, mas eu não sei. Ela vai se expor ali, né? Então, essa é a primeira oportunidade. A segunda oportunidade é a gente, enquanto empresa, plantar a semente da finanças. Porque a gente vai botar uma pitadinha de finanças nesse evento para a mulherada se animar. E aí a gente termina regando com vinho,
esse pote aí. E é um evento maravilhoso. A mulherada sai super empoderada, feliz. O que acaba acontecendo? Parcerias, né? Porque a gente está num grupo ali de 20, 30, às vezes 50, às vezes 100. A gente já fez para mais de 100 pessoas. Aí a Thalita fala, por exemplo, que ela faz mortgage lá no Arizona, sei lá. A pessoa fala, cara, eu tenho uma pessoa, preciso de conectar. Pronto. Conexão é tudo. Aí, conectou. Então, assim, esse propósito, para mim, ficou muito forte. Eu acabei, depois do meu primeiro ano como advocate, né? Que a advocate é uma pessoa que acredita, mas não quer trabalhar, ela só refere. E eu fiz isso por um ano. Mas depois eu fui olhar a conta, né? Porque uma das coisas que matemática é muito legal, que número não mente, né? Você pode falar palavras bonitas, mas número, cara, é aquilo número. É aquilo, exato, não tem, né? Exato, é 1 mais 1. É 1 mais 1, é 2 e acabou. Então, assim, quando eu vi a matemática do meu primeiro ano, eu falei assim, cara... Eu vou falar números aqui porque eu não tenho essa besteira, tá, gente? Só vontade. Então, assim, meu primeiro ano eu fiz $60 mil como uma advocate part-time. Onde aqui nos Estados Unidos você faz $60 mil part-time? Difícil. Só referindo gente para alguém. Aí aquilo me falei assim, peraí, vamos parar um pouco. Deixa eu dar uma comparada Propósito aqui tá bacana, porque isso aqui também tem, mas onde eu tô, eu não ganho isso. Né? Aí eu falei, vamos ver qual vai ser. Aí eu investi de realmente aprender, e aí foi que o Gustavo e Marina me deram toda a infraestrutura de treinamento, me ajudaram, assim, a nossa companhia tem uma coisa muito forte também no desenvolvimento pessoal, então não é uma coisa só de saber produto, ou de saber, é uma coisa de você se trabalhar enquanto pessoa, porque se você é uma pessoa melhor, você vai fazer um trabalho melhor. E você vai ter um resultado melhor, não só para você, mas para todo mundo que está à tua volta, tua comunidade, teus clientes, né? Todo mundo. Então, aí começou isso. Aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, hoje... peraí, vamos voltar. Hoje, naquele trabalho lá da Delta, porque eu já era diretora executiva, que eu achava que eu ganhava bem, eu fazia $80 mil por ano. Eu tinha o carro da companhia, eu tinha cartão de crédito da companhia, eu viajava muito por eles, mas era só $80 mil. Hoje eu faço... Mesmo se você colocasse todos os benefícios que você tinha, carro pago, isso aqui, Sim. Vamos dizer que daria 100, 110 mil no dólares? máximo. No máximo. Hoje eu faço 3 vezes mais disso, você gente. fazia 60 part-time, ou seja... Então, sem muito esforço, né? E aí, quando eu vi... Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, entendeu? E aí continuo com aquela vontade, com aquele tesão de acordar de manhã e querer ir ver gente, porque eu sei que o que eu tenho hoje para oferecer é importante para todo mundo. Dentro da Five Rings, até tem uma história muito engraçada. Vocês vão receber o Gustavo aqui? Vamos. Então, ele vai contar essa história. Vou contar só um pedacinho dela. Nós somos conhecidos na comunidade como os Brasilionaires. Aí parece um nome meio assim a princípio, né? Brasilionaire. Por que tem esse nome? Na verdade, quem deu esse nome para a gente foram os americanos. E a razão foi a seguinte, quando a gente começou, éramos lá quatro pessoas, era Gustavo, Marina, eu, Paulo, Rico, éramos 5, na verdade. E aí, a gente estava sempre naquela, a gente quer aprender, como é que faz isso? A gente, naquele, sabe, aquela entusiasmo de brasileiro normal, o brasileiro é entusiasmado, né? Aí os americanos, nossa, esses brasileiros vão arrasar, vão ser milionários. Não, vão ser brasilionaires. Eles falaram meio que na brincadeira, quase que meio que sacaneando, achando... Eles não estavam acreditando, tá? Tem até um cara que dizia assim, pô, esse pessoal é muito legal, mas eles têm um sotaque tão forte, eu acho que eles não vão dar certo. Bom, 8 anos depois, os Brasilionaires são a maior agência financeira brasileira dentro dos Estados Unidos. Hoje, nós somos a agência número 1 dentro da Five Rings, em termos de faturamento, né? Então, daqueles 5 originais, hoje nós temos mais de 300 agentes licenciados no país inteiro, não só aqui na Flórida. Então, ver tudo isso dá, assim, uma sensação de... É um orgulho do bem, não é um orgulho do mal, não é aquele orgulho de ser orgulhosa, não. É um orgulho de, putz, tem um pedacinho de mim aí fazendo isso, né? A missão nossa, enquanto empresa, é fazer da comunidade brasileira mais próspera e a mais rica
dos Estados Unidos. E isso já está acontecendo. Não só através dos produtos que a gente tem, que as pessoas estão tendo a capacidade de entender que elas podem fazer isso para o seu futuro, mas todos esses agentes, e pensa aí, 300 famílias hoje que estão com um padrão de vida muito melhor do que eles tinham antes. E eu estou falando de gente que vem de todos os lugares, tá? A gente tem pessoas que saíram da construção, pessoas que saíram da limpeza. Eu não estou falando nada de errado com construção e limpeza, tá, gente? É um trabalho digno. O que eu estou falando é poder sair desse trabalho braçal, que você não vai aguentar fazer o resto da tua vida, né? Para fazer um trabalho mental e um trabalho onde você está adicionando valor na vida do outro. Isso não tem preço, né? Então, assim, por que eu acordo doida para trabalhar todo dia? Porque todo dia eu quero falar com mais e mais pessoas sobre isso e trazer essas pessoas para esse business e falar. E não vai ser para todo mundo, não. Mas para aquelas que não vai ser, elas vão estar protegidas também. Hoje a gente tem quase 10 mil famílias. 10 mil, pensa só nesse número. Protegida, isso é importante. Protegida. Isso é importante demais, porque é algo que a gente não aprende no Brasil. Tipo, eu, pelo menos, por pai, mãe, não é algo super natural, né? Porque o Brasil funciona um pouco diferente, o sistema de lá. Se alguma coisa vinha acontecer com você, geralmente, né, tem o suporte da família ali, vai, mora com a mãe se precisar. Aqui a gente não tem isso. Verdade. Né? Não. Se você cair doente, você vai morar com a sua mãe? Não tem. A mãe nem tá aqui, né? Exatamente. Você ainda vai ter que pagar o seu mortgage, né? Sua prestação todo mês. As contas não param de vir, né? Não é vamos ali ficar com a família e agora não tem mais, né, gastos no mês. Não existe isso a gente aqui. Então as pessoas, realmente nós temos que se preparar muito aqui, porque se vir algo acontecer, que nem a gente estava conversando mais cedo, temos que estar preparado. Mas se não acontecer algo, que é o que eu espero, também. Também. Porque tem aposentadoria. Você tem aposentadoria. É isso que eu falo. Por Exatamente. exemplo, no Brasil, nós temos uma cultura muito contrária a seguros de vida. Nós temos uma cultura contrária. E por que isso, você sabe? A gente já fez alguns estudos a respeito. Eu acho que a principal razão é que no Brasil existiram algumas companhias que quebraram e não puderam manter as suas promessas. Então, o brasileiro não tem uma dificuldade de acreditar em seguro. Aqui nos Estados Unidos, em quase 200 anos de história, nunca houve uma companhia que tenha quebrado, né? De seguro. De seguros, nunca houve. Então, e hoje existem também algumas coisas na lei que protegem para que isso não aconteça. Então, a gente está falando... que a companhia de seguro tem seguro. É mais ou menos isso, Mas a gente está falando aqui de companhias de 170 anos de vida. Exato. Não estamos falando de uma companhia que nasceu outro dia. Então, essas companhias já passaram por guerras, por depressões, por 1929, por 2008. Então, já existe toda essa estrutura. São gigantes na economia americana. Então, é outra coisa, né? E a coisa do benefício em vida que você está falando aí. Então, por exemplo, o cara vem conversar com a gente. Aí ele fala, eu não quero falar sobre seguro porque eu não vou morrer. Aí eu digo, ok, deixa eu só te falar uma coisa. Todo mundo vai morrer um dia. Isso é uma coisa que... A única certeza que a gente tem quando nasce é que um dia a gente vai. Quando é que é a grande questão? Então, a história aqui é a seguinte, é que a gente espere que você não morra tão cedo. Porque aí, se você não morrer tão cedo, você vai estar acumulando uma grana para o teu futuro. Então, aposentadoria. Hoje a gente nem sabe se a gente como vai ser a aposentadoria do Social Security. Tantas coisas que a gente ouve, né, sobre o Social Security. Você já ouviu falar? A insegurança que nos traz. Então, você não sabe você espera uma coisa, mas é bem complicado. Então, acho que é muito importante. E mesmo se der, eles dão um pouquinho. E é pouco. E uma coisa, assim, muito séria, gente, principalmente para o brasileiro que trabalha aqui, a maioria dos brasileiros trabalham num trabalho bem braçal, né? Vamos aí, eu não sei a porcentagem, mas eu creio que a maioria é um trabalho braçal. Você não vai conseguir trabalhar a sua vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai ter que parar ou diminuir o seu ritmo.
Quando você tiver que parar ou diminuir o seu ritmo, como que vai ser? Você vai viver do seu Social Security de $1.500, $3.000 por Isso é muito, mês? Quem vai ganhar isso? Fala pra mim. Quem paga muito táxi. Só quem paga muito. E que não é a maioria e também. $1.500 não dá com essa inflação. Não dá para comprar nem comida. Exatamente. Então além do benefício em vida, mês, que eu acho incrível, e eu quero muito que você fale um pouco sobre isso, porque eu conheço pessoas, né, muito perto da gente, que é muito nova, teve um problema sério de câncer, e aí? Entendeu? Você tem que cuidar de 2 filhos pequenos, você tem um marido, você depende da sua renda parou. E ainda você tem que se preocupar quem vai pagar seu aluguel ou seu mortgage, como que seus... Então, o benefício em vida traz uma paz onde você só vai se preocupar com a sua doença e mais nada. E aí vai você se preocupar vai ter com o que é importante, com né? o que é importante no momento, a sua saúde, na verdade. Você vai se preocupar com a sua saúde, nem com a doença. Você se preocupa com a sua saúde. Então, você tá livre ali, com a mente livre, em paz, tranquila. Que a gente falou sobre isso hoje, o tanto que é importante, né? Você tá bem na sua mente. E aí, para cuidar da sua saúde, somente, porque o resto está totalmente coberto. Sua família vai estar bem, todo mundo vai estar bem. A única coisa que falta para tudo estar maravilhoso é a sua saúde. Só isso que você tem para se preocupar. Verdade. E na maioria das vezes as pessoas não usam todo o benefício e ainda faz um belo do investimento e fica bem. Não é isso que acontece? É isso aí que acontece. O benefício em vida é o seguinte, uma apólice de seguro hoje, quando se fala em seguro de vida, normalmente as pessoas pensam que é uma apólice que, se você falecer, a sua família vai receber aquele dinheiro. Né? Isso é uma apólice normal. Existe, o que existe é normal. Mas hoje em dia, quem tem uma apólice que só tem isso, está tendo uma apólice obsoleta. Isso, gente, não devia nem mais existir. Porque hoje em dia existe o benefício em vida. O benefício em vida institui o quê? Se aquela pessoa tiver uma doença grave, um câncer, um problema cardíaco, um derrame, falha renal, transplante de órgãos, queimaduras graves, Alzheimer's, cobre, um acidente grave, onde a pessoa não possa fazer 2 das 6 necessidades básicas diárias, são apenas alguns dos exemplos. E quais são as 6 necessidades básicas diárias? Comer sozinha, andar, falar, ir ao banheiro, pentear cabelo, esse tipo de coisa. Se você não puder fazer 2 dessas, você já qualifica para uma coisa assim. Então, o que acontece? Aí você tem aquele seguro, você teve uma doença dessa, você vai poder acelerar um percentual daquele valor que a tua família receberia, no caso da tua morte, para você usar em vida. Vou contar uma história porque fica mais fácil de entender. Sim. E eu posso falar nomes porque são pessoas que... estão ok. Elas estão ok, existem vídeos autorizados dela. Então, vou contar a história da Natália, né? A Natália... Que eu conheço. Que você conhece. Pessoa incrível. A Natália, com menos de 30 anos, mãe, uma menina de 10 meses, um filho, acho que tinha 5 ou 6, pequeno. Foi pro Brasil e começou a sentir umas dores nas costas, não sei o quê. Quando voltou, começou a fazer um monte de teste, ninguém sabia, 1 mês fazendo teste. Aí, finalmente, veio o diagnóstico. Ela estava com leucemia. Como é que você recebe essa notícia, você com 2 filhos pequenos, menos de 30 anos, com leucemia? Idade, coisa assim, né? Mas a Natália é uma mulher muito forte também. Ela foi se cuidar, o esposo dela, ela e o esposo tinham uma empresa de mármore, eu acho, mármore, né? E o que aconteceu? Eles tinham uma condição financeira boa, mas com o tratamento dela, o marido teve que trabalhar menos para poder dar assistência a ela e aos filhos. Então, tudo isso tem um peso financeiro, né? Mas a Natália tinha já um plano conosco. Na verdade, ela tinha 2. Ela tinha um plano desse, onde tinha o seguro de vida e o benefício em vida. E ela tinha um outro plano que também virava uma aposentadoria. Foram as 2 coisas que ela fez com a gente. Ela fez o claim dela, o pedido do seguro. E ela recebeu mais de $270 mil tax-free, ou seja, sem ter que pagar imposto nenhum, para ela usar da maneira que ela quisesse. Então, o que isso fez na vida dela? Isso curou o câncer dela? Não. Graças a Deus, o câncer dela se curou. Lá, porque o médico foi bom, porque ela fez uma boa quimioterapia, isso aí é outra coisa. Mas esse dinheiro trouxe para eles uma coisa chamada paz de espírito. Naquele momento, retirou o estresse financeiro das costas daquela família.
eles não tinham que se preocupar mais. Então, é isso que o benefício em vida faz. Eu brinco muito, porque a gente teve outras pessoas, Rickson também passou por isso, eu brinco muito que eu falo assim, vem cá, checa aí, vocês estão respirando? Vê, tá? Tá entrando ar e saindo? Tá. Tá? Uhum. Tá ali, tá? Então, vocês precisam ter benefício em vida. Todo mundo que respira na face da Terra tem... Eu fiquei famosa na Five Rings por falar essa frase. Todo mundo que respira na Terra tem que ter o benefício em vida. Sim. Porque é uma coisa que muda a tua vida. Simplesmente pode mudar a tua vida. 100%. E por isso que eu sempre falo para as pessoas, sabe? Quando eu converso com alguém, eu acho isso extremamente necessário. Eu acho isso algo que, tipo assim, nem que se você tiver que pagar um pouquinho, whatever, o montante que você puder fazer, não deixe de fazer. Porque realmente, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não deixe de se preparar. Se preparar. E se não acontecer nada, aí você vai ter, porque a gente dá uma consultoria completa para a pessoa, né? A gente consegue ajudar a pessoa a olhar quais são os objetivos que você tem lá na frente. Vamos sentar e vamos botar eles no papel, né? A história, você estava falando do Social Security. Vocês sabiam que existe uma pesquisa que diz que provavelmente o Social Security não vai durar até 2037. Sim, por isso que eu falei. Eu não queria falar muita coisa, mas é mais ou menos isso. Totalmente inseguro. Ou seja, quando a gente se aposentar, não tem social. O que a gente está pagando hoje não vai estar suficiente. Agora, o ideal, eu nunca sabia disso. Eu assisti a um treinamento sobre Social Security e isso blow my mind. Eu sempre pensei que o Social Security tinha sido criado como um fundo de pensão. Uhum. Não. Você sabe como é que foi criado o Social Security? Na época da Guerra Civil, os maridos iam para a guerra, morriam. Aí aquelas mulheres que, naquela época, a mulher não trabalhava, a mulher não tinha independência financeira, as mulheres ficavam no limbo. Se duvidar, iam ter que virar a mulher da vida, porque elas não tinham como se coisar. Aí o que o governo fez? Criou um fundo para ajudar as viúvas da guerra. Foi assim que foi criado. Ele nunca foi imaginado, projetado estruturado para ser uma aposentadoria para as pessoas. Ele virou, com os anos, o propósito do que ele foi. Então, o que acontece hoje com o Social Security? Você é nova, você está pagando seus impostos, aquele cara que já passou da idade lá de trabalhar, possa receber. É assim que funciona, uma pirâmide. Né? Só que essa pirâmide está ficando assim... Cada vez fina embaixo. Mais fina embaixo, porque menos pagam e mais recebem. É isso aí. Porque as pessoas estão vivendo muito mais, aí elas ficam recebendo por muito mais tempo. E aí não tem jovem suficiente para pagar a conta. É isso. A conta. Então a balança está ficando negativa. Aí a pergunta é, se você sabe que isso existe e você sabe que existem ferramentas, por que não sentar e fazer a sua? Você pega o boi pelo chifre, entendeu? Você vai resolver esse problema. Você vai lá e vai botar, olha, tudo bem, eu posso botar, eu não posso começar com muito, eu posso começar com $200 por mês. Fine. Começa com 200. Mas todo ano a gente vai conversando e vai aumentando. Mas começa. Porque eu sempre falo assim, a pessoa está lá numa casa, um sol na moleira danada. Nossa, seria tão bom se eu tivesse plantado uma árvore aqui, né? Não plantei. Agora já... Quando é que eu poderia ter plantado essa árvore? Você tinha que ter plantado isso há 10 anos atrás. Pô, lá hoje está frondosa aqui, tinha que dar uns 10 anos. Pô, não plantei. Ok, qual é o segundo melhor momento para plantar essa árvore? Agora. Hoje? Agora! Não. É isso. Porque pelo menos daqui 10 anos você tem uma sombra. Tu vai ter uma sombra. É essa história. É simples assim. É isso aí. Incrível. Muito, muito incrível. Agora, para as pessoas que querem, agora com todas essas histórias de sucesso que você vê todo dia, qual que é a melhor dica que você pode dar para os nossos ouvintes? Começa hoje, não posterga. E não estou falando só em grana, eu estou falando em tudo na sua vida. Porque a nossa vida, a gente tem um limite, a gente tem um tempo, né? A gente fez um acordo com Deus um dia lá e a gente recebeu uma missão. A gente só não lembra muito bem. A gente passa a vida tentando, né? Será que é isso? Será que eu estou fazendo, né? Certo? Mas a gente fez um acordo com ele. Esse acordo tem um tempo que vai acabar. Então, assim, não desperdiça. A vida é linda, sabe? Ela acontece todo dia, mas ela não está aqui para sempre para você. Esperando. Então não deixa para amanhã
o que você pode começar a fazer hoje, em qualquer âmbito da tua vida. Eu acho que é isso que eu poderia falar. Agora, sim, mudando um pouquinho de pau para cavar, como dizem os brasileiros, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa última experiência que você teve. A última vez que eu te vi, né? Você estava mais redondinha. Não, pode falar gorda mesmo. Muito gorda. Estava acima do peso. Pode falar. Ela estava acima do peso. Né? E quando você entrou ali na porta, eu já estava vendo umas fotos no Facebook, gloriosa, cheia de glamour. Ai, adorei gloriosa. Maravilhosa. Mas quando eu te vi, eu falei, uau! Obrigada. Amiga. Cláudia, como foi isso? O que fez você tomar essa decisão? A que ponto você chegou? O que você pode trazer de experiência aos nossos ouvintes? Eu tenho um amigo meu que acabou de fazer e eu vou querer que ele ouve isso também, porque para ele vai ser, né? Você já está aí 10 meses nessa experiência. Conta para nós. Então, eu sempre, a minha vida inteira, lutei muito com peso. Eu sou aquela pessoa que eu sempre descontava em comida. Eu comia quando estava feliz, comia quando estava infeliz, comia de qualquer maneira. O negócio era comer. Adorava comer. E aí, quando você é mais jovem, talvez você não sinta. Você aumenta um pouco, perde e tal, fica naquela. Mas depois que você vai amadurecendo, né, as coisas vão acontecendo. E a tua saúde começa a ficar também deteriorada. Em perigo, né? Então, o que aconteceu? Eu estava, em dezembro do ano passado, com 223 pounds. Eu não sei quanto é isso em quilo. Eu também não sei. Mas é coisa pra caramba. 100. Uns 100 quilos, mais ou menos. quilos. Então, imagina, eu sou 5'3", eu tenho 1,60 m. Então, imagina a minha altura. uma pessoa desse tamanho com esse peso todo, né? O que começou a acontecer? As juntas começaram a doer, as coisas começaram, né? E aí eu comecei a ter que tomar remédio para pressão, remédio para colesterol. E aí o último quase 102 quilos. Pronto. E aí o último, o pingo d'água que transbordou meu copo foi quando eu fui na médica e ela falou, você está pré-diabética. Vai começar a tomar esse remédio aqui. Aí eu falei, não, eu não quero remédio. Não, você vai ter que tomar. Porque se você não tomar, eu falei, não é possível. Aí fui pra casa, chorei, arrasada. Aí vou entrar na dieta. E aí você tenta entrar na dieta e a dieta não entra em você. Entra na dieta, a dieta não entra em você. Complicado. Não sei como que é, Cláudia. Você entra na dieta, mas a dieta não entra em você. Cara, não tava conseguindo. Aí eu recebi um telefonema da minha cunhada, a irmã do meu esposo. E ela tem diabetes há muitos anos. E ela estava avisando que ela teve que amputar o dedinho do pé. Na mesma semana. Por causa da diabetes, nessa mesma semana. Ai. Aí aquilo veio assim em mim. Aí eu falei, oi, peraí, para tudo. Eu não vou poder, eu não quero chegar nesse ponto, eu não posso chegar nesse ponto. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. E daí eu comecei a pesquisar e aí ouvi falar sobre a cirurgia bariátrica. E eu falei, nossa, eu sempre ouvi falar e achava que isso devia ser um transtorno, devia ser um negócio. Eu falei, nunca vou fazer um troço desse. Falei isso 20 vezes na minha vida. Nah. Mas aí eu comecei a estudar e comecei a procurar pessoas que eu conhecia na comunidade, que eu sabia que tinham feito há mais de 6, 7 anos, para elas me dizerem como é que foi. E aí elas começaram a me falar, eu falei, putz, então talvez e tal. Aí comecei a pesquisar médico. Então talvez, tarará. Aí achei um médico que está aqui em Coral Springs, o Dr. Schillenford, que é maravilhoso. E eu fui fazer uma consulta com ele. E aí falei, cara, é isso. Eu resolvi, eu quero fazer esse ano. Eu estava em novembro de 2021, ano passado. Eu falei, eu quero fazer esse ano. Se você tem lugar aí na sua agenda, eu não vou esperar ano que vem, é esse ano. Uau. Determinei naquele momento que eu tinha que fazer isso, né? Então, você passa por uma série de, assim, uma preparação para você entender os exames e tudo. E aí eu falei para ele assim, olha, eu quero passar o Natal, você me deixa que esse vai ser meu último Natal, que eu vou me arrebentar. Mas no dia 28... Antes do Ano Novo. Antes do Ano Novo, entre Natal e Ano Novo, eu quero operar. Aí ele me arrumou essa vaga no dia 28 de dezembro de 2021. Eu me operei. E... no início, obviamente, tem coisas que acontecem, você tem que aprender. As primeiras semanas são difíceis, né? Porque você está comendo líquido só e tal. Mas depois que a coisa anda, aí você começa, o peso começa a cair. A primeira coisa que foi embora... Desculpa. Foi a diabetes. Então, assim,
Ficar magra, usar roupa mais legal, é ótimo. Mas você não ter diabetes... É melhor ainda. É outra história, né? Então, diabetes foi embora, a minha pressão alta foi embora, o meu colesterol foi embora. Eu parei de tomar todos esses remédios. Então, a minha saúde, eu me vi, tipo assim, eu estou dando uma chance à minha saúde a voltar para esse corpo aqui que eu prezo. Eu ainda não acabei essa linha aqui de vida que eu fiz lá com ele, né? Antes de vir, eu falei que eu ia fazer um monte de coisa. Ainda tem coisa para fazer, não me leva ainda. Eu não quero ser uma história de benefício em vida, se eu puder evitar. Eu tenho bastante seguro. Minha família não vai ter problema, mas eu prefiro não usar se eu puder. E aí aconteceram essas coisas, e aí é um processo, né? Você reaprender a importância da comida. Aí hoje eu olho para a comida com outros olhos. Antigamente eu olhava para a comida assim, quero comer. Hoje eu olho para a comida, o que essa comida pode... O que ela vai trazer de bom para mim? Sabe aquela história que você escuta, o que você coloca no seu templo é o que você vai, né? Então agora, por exemplo... Você é aquilo que você come. Eu preciso hoje de proteína, o que mais eu preciso. Então eu sempre olho, o que tem de proteína que eu posso comer? Eu vou lá e como a proteína. Eu vou lá, né? Escolho as melhores frutas, escolho os melhores... E aí a coisa começou a andar. E aí uma coisa que saiu da minha cabeça, que eu achei muito legal, é que eu era uma pessoa assim, eu gostava muito de doce, comia doce demais, né? Então, hoje eu olho doce, por exemplo, tô olhando esses biscoitos lindos aqui, não tenho vontade de comer, não me apetece mais. Uau, eu hoje tenho algumas outras... Eu preciso aprender isso. Mas é aqui, né? É na cabeça. Eu gosto muito porque de não doce. é... Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês que estão assistindo, não é a cirurgia, tá? A cirurgia não é mágica. A cirurgia não é uma pílula que você falou, pronto, agora... Não, você vai fazer a cirurgia porque ela vai te ajudar. O que eles fizeram? Eu fiz uma cirurgia chamada sleeve, onde eles cortam um pedaço do teu estômago. Então, meu estômago era desse tamanho, hoje meu estômago é desse tamanho. Tamanho de uma banana, né? Pequena assim. E, então, o que acontece? Você tem a tua capacidade de absorver alimentos, ela muda. Então, você tem, por isso que você tem que aprender a comer. Se eu comer só besteira, eu vou ficar doente. Porque eu não vou conseguir, né? Não vai caber o que é importante lá dentro. O que é importante lá dentro, exatamente. Então, hoje, eu vou para as funções, eu vou muito... Você vê que eu viajo muito. Eu viajo o país inteiro fazendo workshop de finanças. Tem esses eventos de vinho, mulher e riqueza adoidado. Agora, pergunta se eu me enterro num prato de comida. Não, eu vou lá... O que eu gostei daqui? Ah, isso. Eu vou e como aquilo, já estou feliz... Ai, porque legal. Hoje o meu foco são outras coisas, entendeu? Então, assim, estou me reeducando. Ainda estou me reeducando, eu acho. E reeducar a mente, né? A mente. E aí eu escuto muito, a pessoa vem, olha, cuidado para não voltar. Eu falei, gente, eu não tenho... Se eu tivesse a chave do futuro, seria maravilhoso, seria hoje trilionária. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. A minha ideia é que isso não volte, que eu consiga manter. E eu estou fazendo tudo o que eu posso para que isso aconteça. Mas eu queria deixar bem claro para o pessoal que vai ouvir a gente, sabe por quê? Quando eu fiz essa cirurgia, eu não contei para ninguém. A única pessoa que sabia era a minha família e Gustavo e Marina. Eles que são pessoas que, né, são... Eles só sabiam, porque cada pessoa que às vezes eu pensava em falar, a pessoa dizia, não, por que você não faz uma dietinha? Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Então eu falei assim, não vou, eu agora, boca de siri, tá? Faz, depois que você fizer começar a perder, as pessoas, o que você fez? Você fez, aí você conta, fiz isso, aquilo, outro, decidi por causa disso e acabou. Então hoje eu faço bastante exercício, eu faço crossfit, Que legal, ó. Sou bem, como é que se diz? Sou forte pra caramba. Então, isso foi a motivação para você começar a mudar totalmente. Foi um círculo, né? É porque às vezes você precisa, né? Eu creio assim, você chega num ponto que é que nem ela falou, ela entrava na dieta, a dieta não entrava nela. Aí você olha pra sua situação e você fala assim, nossa, mas é tanta coisa que eu preciso fazer, eu tô tão longe do que eu quero. Quando você faz uma cirurgia dessa, eu acho que é um empurrão. É tipo, aqui, ó. Tá aqui. Agora você mantém, né? Então, o trabalho fica mais fácil porque você tem a motivação. Porque agora você olha para você não tem diabetes.
Não, isso aí... Isso para você, né, deu para ver a motivação que isso causa. Então, agora, com essa mentalidade, você já pensa na sua saúde e aí já tá mais fácil. Não é tão difícil. Então, eu acho importante as pessoas, sim, analisarem a sua situação atual, né, e ver o que eu posso fazer para me ajudar a alcançar o meu objetivo. Porque, às vezes, as pessoas têm vontade. Elas têm até força de vontade, elas querem muito, mas o começo é difícil e às vezes você precisa sim de uma ajuda externa, seja para emagrecer, seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, né? Às vezes tem tantos casais que passam tantas dificuldades e aí, poxa, busca uma ajuda externa, busca alguma coisa. Então isso é para tudo. Não tá sozinho, gente. Pensa assim, a gente não tá sozinho. Exato. Procura quem é, mas procura certo, tá? Sim. Tipo assim, você quer uma casa, você tá querendo saber se você vai qualificar. Você não vai ali na padaria e falar, vem cá, padeiro, você acha que eu posso? Não, você vem aqui com a André e conversa, que ela é pelo amor de Deus, é isso só que eu penso, sabe? Exatamente. Procura as pessoas certas que estão treinadas, licenciadas para fazer aquilo que elas fazem, porque aí a coisa fica bacana. É isso mesmo. E uma coisa que eu acho importante também para esse empurrão que você ganhou ajuda muito, porque muitas das vezes nós, seres humanos, a gente quer resultado rápido e a gente quer mudar muito rápido. É assim, eu vou parar de comer doce. Não é parar de comer doce. Quantas vezes você come doce por dia? 5 vezes? Que tal você tentar 3? Né? Por 6 meses. É um dia de cada vez e uma coisa de cada vez. Eu ainda não estou no meu peso ideal, eu estou com 149 pounds agora, mas eu gostaria de chegar até os 130, eu acho que vai estar bom pro meu tamanho e pra minha idade também, porque eu já pesei 115, mas quando eu tinha 20 anos, não rola mais essa história. Mas eu acho que 130 eu vou estar bem, entendeu? E agora é devagar, sabe? Aquele passo de cada vez. Um passo de cada vez. Porque se a gente às vezes come carne, come doce e tal, aí entra de dieta, eu só vou comer salada. Ah, não, danou-se. É aquilo que ela falou, a dieta não entra nela. A dieta não vai... É muito difícil. A dieta entre você e você não é... Não, você tem que entra ser na um dieta. Passo de cada vez. A gente não... Agora, uma coisa que aconteceu comigo, que é engraçada, é o seguinte. Por exemplo, se a gente sair para almoçar e pedir uma comida, e você pedir a tua comida, eu vou olhar pro teu prato e internamente eu vou falar, meu Deus, como é que a Andréia vai comer esse prato? Isso é enorme. Eu olho, eu acho que todo mundo come demais agora, porque eu vejo as porções normais das pessoas, tá? Mas é muita comida. Eu nunca como um prato inteiro. Você tá entendendo? Que eu vou, eu divido. Eu sempre divido. Muito. Eu como porções pequenas, eu divido. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, você consegue ficar magra também, mas realmente é o tamanho da porção, porque como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, o que acontece? Você diminuiu o seu estômago, isso é com todo mundo, todos nós nascemos com um estômago pequeno, mas daí o que acontece? Eu venho aqui comer e aí, nossa, essa bolacha tá muito gostosa, só que eu comi uma, eu já estou satisfeita, mas ela está muito gostosa, e aí eu vou e forço um pouquinho, aí eu dilato um pouquinho o meu estômago, aí amanhã eu pedi um prato no restaurante, tá uma delícia. E também eu não vou jogar fora, porque dinheiro, né, custa muito. Eu trabalho duro para ganhar meu dinheiro. Quantas vezes você ouve? É tudo incluído, come à vontade. Come bastante, boba. É tudo incluído, come muito. Quantas vezes a gente ouve isso de pessoas? Ou às vezes assim, você vai jogar fora, que judiação você vai jogar fora. E aí você quer comer o prato todo para não jogar fora, porque dinheiro custa, né? A gente trabalha duro para ganhar dinheiro. Mas aí você já está satisfeita, mas você tá ali forçando, aí seu estômago dilata mais um pouquinho, aí todo dia você dilata o estômago um pouquinho. É pensar muito. Isso rapidamente. Sim, claro. A maioria dessas coisas começa já com as crenças suas de criança. Nossa, ainda mais na nossa cultura brasileira. Amiga, eu ia falar isso agora. A gente cresce no Brasil assim, come uma bolachinha, avó. Eu fiz um bolinho pra você. Come tudo que está no seu prato, você vai apanhar. Aí o que acontece? Não é, gente. As pessoas têm que comer até elas estarem satisfeitas. E se elas estão satisfeitas com 3 colheradas, são 3 colheradas. Você falou agora uma coisa. Eu era pequena. É muito cultural também. Eu era pequena, minha mãe trabalhava, meu pai também, eu ficava com empregada. E a minha mãe dizia, eu era magrinha, chata pra caramba pra comer. Minha mãe dizia, essa menina não pode sair da mesa sem comer. Você manda ela comer. Aí a mulher, só que ela não fazia isso, ela me batia.
E eu era pequena, e ela dizia, se você contar para tua mãe, pro teu pai, ela me ameaçava. Você vai ver, eu volto aqui. Ela falava coisas, eu acreditava. Então, eu comia forçada aquilo. Então, depois de adulta, eu, quando comia, se meu prato não tivesse vazio, no seu subconsciente, eu me sentia alguma coisa estava errado. É o relacionamento. Isso só mudou um dia que meu pai era vendedor, ele saiu de casa e voltou. Ele voltou, esqueceu alguma coisa, voltou, me pegou ela me batendo. Esse dia ele quase jogou a mulher pela janela, eu me lembro até hoje, ele quase jogou a empregada pela janela. Mas foi ali que parou a minha tortura. Mas aquilo já estava sendo feito, já estava já estava criado em mim. Uma crença. Era uma crença limitante, entendeu? E um Crença relacionamento limitante. com comida que não é saudável. Que nem esse negócio de, ai, tá triste, vem cá, a mãe vai fazer um bolinho pra você. Você simplesmente, sem querer, está ensinando que bolo vai fazer a criança se sentir melhor. Ai, filha, foi ruim a escola hoje, vamos tomar um sorvetinho? Aí, quando Você cresce, tá entendendo? tô triste, vou tomar um sorvete porque minha mãe me ensinou. Exato, porque te faz você ficar feliz. Então, a maioria do problema não é, ai, você tá esticando, não é tão fácil assim. O problema é o relacionamento que você tem. Comida tá simplesmente ali não para trazer prazer, para te manter saudável. A gente saía, caçava, né? Pegava a fruta da árvore. Nós não somos, quando era nosso, né? Humanos. Pegava as a comida carnes. A comida é o alimento para te dar a energia para você fazer as coisas. Exato. Só isso. Não é para prazer. Então, aí a gente criou esse relacionamento, talvez por causa da pessoa que trabalhava na sua casa, ou talvez de uma mãe que, sem querer, falou algumas coisas, né? E daí a gente cria isso e leva o resto da vida. Sim. Aí ela teve aquele empurrão e aí você começa a pensar, cara, eu não precisava disso. Eu tô aqui, eu não precisava, mas por que eu fazia? Aí começa a aprender aquele autoconhecimento atrás das decisões que a gente faz todos os dias, né? Que todos nós fazemos. Não é só com comida, né? Com tudo. Mas tudo aquilo que você perguntou para mim ainda há pouco, eu acho que cabe nisso, entendeu? Assim, tipo, se você tá assistindo isso hoje aí, de repente, você tá insatisfeita com o teu corpo, tá triste, porque, ó, eu não conseguia botar assim, abaixar para amarrar um sapato. Eu não conseguia fazer isso, porque eu tinha uma barriga tão grande que eu fazia assim, tinha que pedir meu marido, meu filho, minha mãe, alguém para mim. Era horrível a situação que eu vivia, tá? Então, assim, se você tá nessa situação, você tem que pensar o que é que você pode fazer hoje para modificar isso. Né? Não estou fazendo apologia aqui para todo mundo fazer cirurgia, não, tá? Não é para todo mundo. Mas o que você pode fazer hoje? Será que você pode fazer como a Thali falou? Então, eu vou cortar uma coisa só hoje, eu vou uma coisa hoje, uma coisa amanhã, né? Mas procura começar, porque o pior é o primeiro passo. Exato. Depois que você deu o primeiro passo, aí é um passo atrás do outro. Parece que vai ficando mais leve, vai ficando mais leve. Você já pega o embalo. Aí você já vai embalo e faz, entendeu? Então, assim, você pode. Você pode. Ai, que linda, muito legal. Fechamos com chave de ouro, não é? Fechamos. Muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada, foi uma gente. delícia. Eu adorei o papo conversar com também, você. adorei. gostoso, Brigadésimo, adorei. Tô louca pra ver logo isso pronto aqui depois. Ai, que bom, Beijo pra que vocês. bom. Aprendemos muito. E eu acho que com tudo isso aí hoje a gente passou bastante segurança que você Pode.